Seja bem-vindo aqui ao Espaço do Empreendedor. Hoje conhecemos João Carvalho, fundador da Skill. Eu espero não estar a dizer mal o nome. Bom dia, João. Bom dia. Conte-me tudo sobre este serviço online de programadores. Bom, este serviço surgiu em 2013, outubro de 2013, e até agora temos cerca de 2.000 programadores na plataforma e 150 empresas. E estamos a ter uma atração bastante interessante em Portugal. Qual foi a ideia? Porquê um recrutamento tão específico? Sentiram que as empresas que haviam no mercado e que todos nós conhecemos de recrutamento e seleção não estavam a conseguir preencher este nicho de mercado? Sim, nós sentimos que as empresas de recursos humanos tentavam fazer uma validação desse perfil de indivíduos, mas era muito na base do perfil psicológico do indivíduo, mas não conseguiam fazer o teste de capacidade técnica que era necessário para essas empresas de tecnologias de informação. Então nós reparamos que havia esse problema, mas também nós próprios, noutra empresa anterior a esta, que nós tínhamos, também de tecnologias de informação, nós não conseguíamos encontrar os programadores e fizemos uma pesquisa no mercado e de facto era um problema não só nacional, mas também mundial. Então quase começou esta ideia como um recrutamento in-house, ou seja, vamos nós desenvolver este serviço. Sim, começou por resolver um problema in-house, mas depois de fazer pesquisas no mercado reparámos que vale a pena investir em alargar para vender este serviço para outras empresas. Sim. A ideia é o quê? É que as empresas, no fundo, que andam à procura de perfis muito específicos, têm uma determinada linguagem daquilo que andam à procura e que as empresas não estavam a dar essa resposta àquelas que existem no mercado, por não conhecerem, de facto. Exatamente. Ou seja, o mercado estava evoluído de tal maneira que essas próprias empresas de recursos humanos não conseguiam dar o vazão que era necessário, ok? E era necessário também, acima de tudo, uma linguagem, falar a linguagem do programador em si. Exato. Eles próprios também têm um mindset muito específico e era necessário também chegar a eles e falar a mesma linguagem que eles falam. Do lado das pessoas que procuram a plataforma para procurar empregos, estamos a falar essencialmente de que pessoas, estudantes acabados de sair das universidades, não só, de onde é que têm vindo a procura pela vossa plataforma? De tudo um pouco, ou seja, nós temos desde o estudante que ainda está a estudar, o recém-licenciado, mas também o indivíduo que já está a trabalhar no mercado e que necessita de ou mudar de emprego ou nem sequer está disposto a mudar, mas se surgir uma boa oportunidade, por que não? Ele candidata-se e muda de emprego caso valha a pena. Do lado das empresas, procuram pessoas para contratar a full-time ou já estamos a falar também de uma plataforma que quase que contrata para projetos avulsos? Está-se a notar também algumas diferenças ou não? Há diferenças, começa-se a notar algumas diferenças, mas a sua grande maioria é sempre full-time, ok? Existem sempre casos esporádicos de part-time, ou seja, para resolver um determinado projeto, que é necessário contratar mais alguém, mas a sua maioria é full-time. E como é que é o modelo de negócio da Skill? Ficam com um FII daquilo que é o valor pago pelas empresas ao trabalhador? Como é que montaram? Como é que isso dá dinheiro, no fundo? Nós cobramos da seguinte maneira. Para uma empresa ter presença na Skill, nós cobramos uma FII, em que pode colocar o seu anúncio na plataforma, ok? Pode também, se assim pretender, destacá-lo dos restantes anúncios, pode pagar para estar destacado. Mas também temos uma particularidade interessante, que é o facto de, em vez da empresa estar à espera que o programador se candidate, a própria empresa pode convidar os programadores existentes no serviço, pode convidá-los e esse próprio programador recebe um convite e a empresa paga para mandar esse convite para o programador. Em termos de quem está à procura de emprego, é gratuito? É gratuito, sim. A escala do vosso projeto, só Portugal, lá fora também, o que é que tem sentido? Que as contratações estão a acontecer sobretudo cá? Nós, neste momento, estamos focados em Portugal, mas queremos já ainda este ano iniciar a nossa presença no Reino Unido. Okay? Porquê essa escolha de mercado? O mercado do Reino Unido é um mercado que é bastante interessante. Porquê? Porque está a haver um boom a nível de tecnologia e de procura desses indivíduos, mas também é um mercado que também é difícil encontrar programadores lá dentro. Então o que é que nós fazemos? Nós queremos ir aos mercados emergentes, okay, e facilitar a entrada desses programadores no mercado do Reino Unido. Okay?
mas também queremos ter presença nas universidades no Reino Unido e também das empresas de lá. João, falou-me em 150 empresas já registadas, e algumas centenas também de pessoas à procura de trabalho e colocações efetivas. Têm esses dados ou não? Sim, cerca de 50. Cerca de 50 desde outubro. Desde outubro. Já sentem de alguma forma que o mercado está a mexer em Portugal, ou seja, nota-se já a recuperação ou não? Sim, estamos a sentir isso, No entanto, é preciso também mudar um bocado certas mentalidades, ok? Ainda se pensa um bocado de que eu colocando um anúncio, os programadores vão aparecendo. Não. Nos dias de hoje estamos a lidar com um mercado que é preciso as empresas mexerem-se um bocado, ok? Ver as suas próprias networks, e ir ao encontro desses programadores e tentar vender aquilo que as empresas fazem, tentar vender a imagem e a cultura da empresa. Acho curioso porque está a pôr a tónica do lado de a empresa é que precisa de conquistar o programador e não é ao contrário, isso é o sonho para qualquer pessoa que esteja à procura de emprego. Porquê é que é assim nesse setor? Porque os próprios indivíduos da área de tecnologias de informação repararam que eles têm, digamos, a faca e o queijo na mão, ok? Porquê? Porque existe demasiada procura desses indivíduos para a oferta que existe. Então, eles próprios têm a capacidade de decidir para onde é que eu quero ir trabalhar, ok? Depende de vários fatores, pode depender do ordenado, do tipo de projeto que essa empresa elabora, cria, e até mesmo a cultura e a missão que essa empresa tem. Portanto, um próprio programador, se identificar com essa empresa, eles próprios estão dispostos, ok, eu posso ir para essa empresa trabalhar. João, como é que vê a Skillio nos próximos anos? Uma empresa que vocês vão manter com vocês pode ser interessante para uma empresa cujo negócio é mesmo recrutamento e seleção, terem um negócio específico e entregarem a quem sabe como é que está a ver o futuro? Nós estamos a ver o futuro da seguinte forma: a entrada do mercado do Reino Unido, ok? Mas também queremos exportar o modelo de negócio também para outras 3 áreas, que é a área das ciências, a engenharia e matemática. Okay? A partir do momento em que nós validamos este modelo de negócio, queremos exportar para essas 3 áreas. Onde se espera, mais uma vez, que seja quem procura emprego tenha a faca e o queijo na mão. Exatamente. João, boa sorte e muito prazer. Muito obrigado. João Carvalho, um olhar sobre a Skillio, um serviço online de recrutamento para programadores na área das tecnologias de informação. Um caso de empreendedorismo aqui no Espaço do Empreendedor, no ETV.